E a partir de agora temos um bate-papo fantástico, minha gente, cheio de informação. E estamos recebendo aqui dois grandes profissionais, que é uma verdadeira oportunidade de poder conversar mais uma vez com o Dr. Bruno Ehringer, que é oncologista clínico e está nos presenteando com a sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, Helga, mais uma vez. Obrigado por participar. Obrigado por chamar o doutor Marcelo também. É verdade, estou tão honrada com a presença do doutor Marcelo Borges, que esteve uma vez aqui em nosso programa, né, doutor? Já tive uma vez. Seja bem-vindo novamente. Eu agradeço o convite e agora fazendo dupla com o Dr. Bruno. De novo, né? Uma dupla de trabalho diário, né? Estamos sempre em contato ali, tentando elucidar alguns casos mais diferentes, né? E agora trazendo informação junto. Gente, eu fico assim, ansiosa para esse bate-papo. O doutor Marcelo é cirurgião torácico, né, doutor? Isso, cirurgião. Então, inclusive, da primeira participação do doutor aqui, você explicou um pouco sobre essa sua profissão, essa especialidade. Uma né? especialidade rara, né? É Não rara. se vê muitos cirurgiões torácicos por aí, né? Sim. Mas extremamente importante, principalmente quando se trata de câncer de pulmão, doenças pulmonares, mediastino, traqueia, algumas coisinhas de coração. Sério? Engloba tudo isso, doutor? Engloba tudo. Doutor, hoje a nossa pauta é sobre o câncer de pulmão. Né? Eu acho que eu perguntei para o doutor e para o doutor Bruno, antes de iniciarmos esse bate-papo, que eu vi informações que é o mais letal. O índice de mortalidade é muito grande e o doutor, infelizmente, confirmou que é uma verdade, né, doutor? Ele pode não ser o mais frequente, né? Em homens, terceiro mais frequente, em mulheres, o quarto mais frequente. Mas quando a gente vai para a mortalidade, para a letalidade, ele é o câncer que mais mata homens hoje. Né? E o segundo que mais mata a mulher traz do câncer de mama. Nossa, só. Então, Eu fico assim impressionada com essa informação, doutor. Fala, nossa, o câncer de pulmão, ele é o mais letal, o índice de mortalidade é muito alto, então é algo assim que assusta, né? O câncer por si só ainda assusta, por mais que agora a gente tenha uma realidade diferente com novos tratamentos, mas eu penso assim, ter coragem de fumar hoje em dia com uma informação dessa, né, doutor Bruno? Porque eu acredito que o tabagismo ainda é um fator de risco que mais importante. É o mais importante. É o mais importante, né, né, doutor? 90% dos casos encontrados, mas a gente também não pode esquecer das pessoas que foram criadas e conviveram durante décadas em casa com fogão a lenha. Né? Olha pessoas só. que exerciam atividades que tinham algum fator laboral que causa câncer de pulmão, as pessoas ainda não têm mais... Ambiente salubre, doutor? Não tão desse jeito. Por exemplo, antigamente tinham os trabalhadores na indústria do amianto. Sim. Então você tinha uma incidência maior. Até hoje você encontra esses trabalhadores agora tendo câncer. Existe entendeu? ainda um reflexo disso? Existe um reflexo. Existem os pacientes também que não têm história de tabagismo, não têm história laboral nenhuma. Eles também podem desenvolver câncer de pulmão. Esses já são um pouco menos letais, né? Mas ainda assim é uma doença letal. Mas o cigarro é 90% dos casos. 90% dos casos, então, vem do tabagismo. vem do tabagismo. Só lembrando que o cigarro não mata só de câncer. O cigarro mata de infarto, mata de um monte de doença fora extrapulmonar. Né? Câncer em outros órgãos e enfisema pulmonar. E existe uma estatística que 50% das pessoas que fumam vão morrer exclusivamente por culpa do cigarro. Olha só. É quase uma roleta russa com um 38 com 3 balas. Meu né? senhor! Então é assim, a chance de você morrer pelo hábito de fumar, se você tiver esse hábito, é de 50%. É só entender. Os outros vão morrer de acidente de carro. Entendi. Assim. É só entender. População de adultos, que não são as mortalidades de pacientes mais jovens, normalmente estão associadas a mortes violentas, acidentes, Sim. e enfim. Mas os adultos ou vão morrer de doenças cardiovasculares, primeiro colocado ainda no nosso país, em toda a América inclusive, e depois, em segundo lugar, as doenças oncológicas. E aí você vem o cigarro. Câncer de pulmão, câncer de boca, de laringe, de esôfago, de estômago, de bexiga. E eu devo estar esquecendo mais um monte. Sim. Né? Deve ter. Olha Então, todas essas só. associações comprovadas cientificamente
como fator de risco para todos esses tipos de cânceres, né? Eu tive uma dupla que me marcou muito, uma dupla de pacientes. Eram 2 mulheres gêmeas. Olha só. E as 2 foram minhas pacientes, né? Uma fumava, a outra não fumava. A que fumava, eu cuidei dela por conta de um câncer de pulmão. A que não fumava, eu cuidei dela por conta de uma pneumonia, tratamos, resolvido, está viva até hoje. A outra, infelizmente nós perdemos, né? Você vê assim, 2 pacientes gêmeas idênticas, a mesma carga genética, a mesma história familiar, a mesma exposição na infância, a fogão a lenha, a outros fatores de risco. Só que na fase adulta, uma optou por um caminho, a outra optou por outro. E, infelizmente, tiveram destinos um pouco diferentes. Eu gosto muito de reforçar a questão do tabagismo, porque hoje em dia a gente pode falar, até falar que as pessoas estão parando de fumar, né? Eu acho que reduziu bastante o número de fumantes. Porém, existe a questão que nós até inclusive já conversamos, se entraríamos nessa pauta ou não, dos cigarros eletrônicos que infelizmente estão na moda e atingindo uma população bem jovem. Eu não sei se já existe um reflexo disso dentro do consultório, por exemplo, do doutor, de alguns problemas que já vêm acontecendo em decorrência desse modismo do cigarro eletrônico, narguilé. Até arrumei meu corpo aqui para poder falar sobre o cigarro eletrônico. Gente, sim, a indústria do tabagismo, ela não desiste nunca. Se reinventou? Ela quer vender. O cigarro, parece que a conscientização sobre o cigarro tradicional, né, aquele cigarro antigo, ele deu certo. Muitas pessoas pararam de fumar, ficou fora da moda. Teve uma era, uma geração que fumar era chique, era legal, era um sinal de inteligência, né? E isso era associado nas propagandas, né? E graças à propaganda negativa que surgiu do cigarro, o resultado foi que um público importante parou de fumar. Só que a indústria se reinventa sempre, né? Vem com sabores diferentes, vem com um aspecto diferente, né? O pendrive, o cigarro eletrônico, o vape, e vários nomes mais modernos para nomear o mesmo hábito, né? Que é o hábito de fumar. E que, infelizmente, também faz mal à saúde. É prejudicial, então, né, doutor? Comprovadamente. Comprovadamente, hoje já pode se falar, porque todo mundo ficava, olha, não existe muitos estudos ainda, a gente não consegue entender qual que vai ser o impacto disso, mas hoje seguramente é prejudicial. O cigarro tradicional, ele tem uma característica de ele fazer mal com o seu uso a longo prazo. Entendi. Né? Com poucos anos de carga tabágica, dificilmente você vai ter um câncer, mas se você persistir no hábito, você pode desenvolver um câncer com uma insistência do hábito de fumar durante alguns anos, né? Sim. O vape, ele já tem uma característica que ele pode causar doenças graves, inclusive com morte, com pouco tempo de uso. Olha só. Estima-se que, dados norte-americanos, nós não temos ainda nada muito recente no Brasil, é um hábito recente, né? Mais de quase 70 pessoas já morreram por conta do uso do vape nos Estados Unidos, mais de 400 internações, e parece pouco, mas quando é com alguém da nossa família, é um mundo que desaba. Então, com certeza. Isso não vale a pena. Subdiagnosticado ainda. É só você entender o seguinte: o cigarro eletrônico ele causa uma inflamação dentro do pulmão, uma pneumonite. Aí a gente passa por uma situação de Covid, também faz uma inflamação no pulmão. Então, quando você vai somando esse tipo de coisa, vai perdendo-se diagnósticos, aumentando a quantidade de morte, não consegue contabilizar, e o detalhe é epidemiológico. Quem que fuma cigarro eletrônico? No momento, é adolescente. Sim. Né? Agora, nós já temos os adolescentes que cresceram, hoje em dia são adultos jovens, e eles podem ter o que no pulmão? Tem sequelas de tuberculose dentro do pulmão. A tuberculose ela é endêmica no nosso meio. Então, todo mundo já teve contato primário. Curou, a maior parte não tem mais aquelas tuberculoses infectadas que tem que fazer, mas a gente ainda tem um índice de tuberculose alto ainda. Olha só. É endêmico.
tá certo? A gente convive com ela, tem que tratar quem tem os sintomas e tal. Mas quem curou pode ter sequelas pulmonares. Essas sequelas já são também fator de risco para câncer de pulmão. E aí você associa o Covid ali que inflama, associa o cigarro eletrônico. Então você já tem adultos jovens já sob suspeita de tumor de pulmão, numa idade que não era para ter. A gente não consegue mensurar a carga tabágica do cigarro eletrônico que causa o câncer. O outro cigarro a gente consegue porque são décadas e décadas de estudo e observação. A gente sabe, faz o cálculo, você é alto risco por conta da sua carga tabágica, acima de 30, 35 maços ano, ótimo. E o cigarro eletrônico, como que a gente faz isso? Todo mundo ainda é adolescente ou adulto jovem. Como que você vai fazer essa mensuração de carga para gerar câncer? Então, e eles deixaram menos antissocial, né? O cigarro, no caso do cigarro eletrônico. Ele tem um cheiro bom, você pode fumar em ambiente fechado, você que não incomoda. Escolhe o sabor, né, odor, doutor? Né? E ele tem uma característica social diferente, que ele é fumado em roda, o cigarro eletrônico. Então você acaba fumando e passando, como se fosse um tereré ali, a roda do tereré, só que de cigarro eletrônico. Social mesmo. E isso favorece a contaminação por transmissão de doenças infecto-contagiosas. Que é uma região endêmica de tuberculose, um país com doenças infecto-contagiosas, o próprio Covid, e você compartilhando algo que introduz diretamente na boca e aspira, inala e provavelmente deixa algumas substâncias contaminantes ali e passa para a roda inteira. Olha só. Então é um perigo extra causado pelo cigarro eletrônico. Né? Que precisa ser, né, ressaltado isso. E vamos dar aquela paradinha, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo interessantíssimo sobre câncer de pulmão. Doutor, o câncer de pulmão, né? Já falamos aqui em relação ao tabagismo, do índice alto de letalidade. Então, assim, é algo que a gente precisa ressaltar. Ele é uma doença silenciosa. Existem alguns sinais de alerta que as pessoas que fazem parte, são tabagistas ou foram expostos a algum tipo de produto químico no seu trabalho, que você precisa ligar o alerta e procurar um exame? Fazer um exame? O pulmão, ele é um órgão que ele não dói. Ele Entendo. não tem Fala, estou com uma dor no meu pulmão, né? Isso. Entendi. Então, quando você tem uma dor na região torácica, provavelmente, se for por tumor, é porque o tumor já invadiu a parede torácica, já invadiu a pleura, já invadiu alguma outra estrutura da parede torácica. Entendi. Por isso é um tumor que você não consegue descobrir ele precocemente. A mama você palpa. A próstata, existe um protocolo bem firmado de investigação, passou dos 40, faz o toque, faz o PSA. O pulmão, eles têm tentado, estão conseguindo criar um rastreio. Entendi. Né? O que dizem hoje, assim, o que a orientação hoje é que pacientes com risco de história familiar, tabagistas, ou que já tiveram uma situação de câncer, fazer uma investigação anual com exame de imagem. Um raio-x anual, passar por um pneumologista, um bom médico clínico ou um cirurgião torácico. Sim. E fazer um check-up anual com um exame de imagem. Você precisa ter esse compromisso, né? Essa responsabilidade. Sim. Entendi. A gente cuida muito do coração. Brasileiro, é verdade. Né, a gente solicita risco cardiológico antes de operar. Quando você quer fazer um check-up, a primeira pessoa que você pensa é no seu cardiologista, né? Eu tenho que voltar no meu cardiologista, né? Mas o pulmão é um órgão tão importante quanto o coração, um órgão vital, né? E a gente cuida pouco do pulmão. É o tal do sinal e sintomas, qual que é a presença de um maço de cigarro dentro da sua casa. Seu pai fuma, seu irmão, fica de olho. Esse é o sinal que tem que ir atrás de fazer a prevenção dos exames radiológicos. Entendi. Né? Você foi exposto... A dica, fuma um maço inteiro. Ou já fuma mais de 20 anos, provavelmente ele já vai preencher critérios de ter que ir para tomografia de baixas doses, né? Tem uma intensidade diminuída que você faz esses exames anuais. Tem vários protocolos. Faz tomografia anual, faz 1, 2, depois pula para 3, 5, 10 anos.
Entendi. Mas de qualquer forma, o sinal e sintoma que a gente brinca é a presença do maço de cigarro em casa. Entendi. Porque se você for Relacionado esperar... sempre ao cigarro, né? Se você for esperar tosse, carro sanguinolento, Isso que dores, eu ia te perguntar, uma tosse persistente, alguma coisa. é sinal de já que a coisa evoluído. já está dando errado. Olha entendeu? só, doutor. Então, sinal e sintoma, né? O clássico é o sinal, né? Sintoma não sente, é o sinal, é a presença do maço de cigarro. Entendi. Em casa. Doutora, eu fiquei curiosa agora. A pandemia também contribuiu para um aumento de desenvolver o câncer de pulmão? Interessante, para os outros tipos de tumores, a pandemia foi péssima. Ninguém fazia mais exame de rastreio, nem cuidava da própria saúde. Sim. Né? Óbvio, por motivos óbvios. Mas a pandemia fazia uma obrigação quando você investigava o paciente sintomático, que era a tomografia. Aí a gente conseguiu diagnosticar mais precocemente tumores de pulmão e curar essas pessoas, que elas teriam uma mortalidade muito alta se não tivesse passado por pandemias. Então, houve um momento de inversão, porém, ninguém comemora nada isso, mas foi interessante esse aprendizado da pandemia pela frequência de tomografias na população em geral. A gente conseguiu fazer diagnóstico mais precoce e curativo. Eu tive vários pacientes com um diagnóstico precoce relacionado a tomografias, achados tomográficos, por motivo de investigação para a Covid. Olha só! Inclusive, sim, com cirurgias curativas, a gente em segmento não precisou, a maioria deles não precisa nem fazer complementação com quimioterapia, radioterapia, nenhuma outra medicação específica, porque foi feito num momento muito precoce. Olha Eu tive só. vários casos que, assim, há males que vêm para o bem. Isso, a gente acabou tem essa sendo frase positivo. na medicina, né? Você vê a importância da prevenção, né, doutor? Sim. De você manter os seus exames em dias, né? Sim. A pessoa acaba indo por causa de um Covid, peguei Covid, ai meu Deus, peguei Covid, vai lá, descobre um tumor numa fase curativa. Olha Isso não tem valor. Né? Com certeza. Conseguir se curar de um câncer por uma mera coincidência, ou não, projeto divino, que seja, mas conseguir se curar de um câncer. O doutor falou cirurgia, fazer uma quimioterapia, radioterapia, e me chamou a atenção em questão dos tratamentos hoje. O câncer, ele ainda tem esse estigma, né, que as pessoas que estão, infelizmente, enfrentando o câncer, elas ficam muito debilitadas com os tratamentos. Então, eu acho que é isso que assusta muito as pessoas. Hoje em dia, como estão os tratamentos? Evoluíram bastante? Existe um tratamento mais pessoal para cada caso, no caso do câncer de pulmão? Olha, eu ainda sou um médico jovem, mas eu posso dizer que eu acompanhei a evolução dos últimos 15 anos do câncer de pulmão, que são os 15 anos que eu estou inserido na cirurgia torácica, logo após a minha formação. Né? Posso te dizer que é assustadora a evolução, de como melhora os resultados, né, com os novos tratamentos, a descoberta dos marcadores biológicos e tratamento mais específico. O Dr. Bruno pode falar melhor que eu sobre isso. Mas, assim, resultados melhores e, inclusive, a aquisição de cirurgias minimamente invasivas, equipamentos para se fazer diagnóstico, se fazer estadiamento de uma maneira menos agressiva. O que antes era uma cirurgia aberta, de várias horas, com pós-operatório sofrido, a gente substitui por uma cirurgia com sedação, o paciente dorme em casa, né? Você consegue fazer biópsia dos linfonodos mediastinos, faz uma broncoscopia com ultrassom e consegue identificar as lesões e mandar o paciente para casa e fazer um tratamento precoce, porque a cirurgia de grande porte acabava atrasando o início do tratamento por conta da recuperação cirúrgica. Tinha todo esse processo de recuperação ainda, né? Sim. E aí debilitava o paciente para poder começar um tratamento. E hoje a gente troca várias cirurgias complexas e de grande porte de antigamente por cirurgias minimamente invasivas, por videocirurgia. Agora a robótica se tornando uma realidade no nosso dia a dia, no nosso meio. Olha que legal! E técnicas de procedimento minimamente invasivo, que é a ecobroncoscopia, a biópsia transparietal, a broncoscopia simples, vários outros procedimentos minimamente invasivos. Olha que bom. Isso na questão cirúrgica, né, doutor? E a questão da quimioterapia nem comenta assim, né? Eu escrevi um artigo tem uns dois anos para uma revista aqui de Cuiabá,
que eu estava comentando sobre uma série de estudos clínicos que estavam trazendo benefício para certos usos de quimioterápicos como droga-alvo, mutações específicas. E eu já estava avisando, olha, isso vai vir, vai modificar o tratamento. Hoje em dia, passados esses 2 anos, já tem que reescrever, atualizando tudo aquilo. Olha Foi só. tudo positivo. Tudo confirmado. Tudo confirmado e positivo nos estudos. A quantidade de gente conseguindo se curar realmente foi maior do que o tratamento habitual que tinha-se no passado, coisa de anos para cá, né? E a gente fala, assim, em torno de 20% dos pacientes com câncer de pulmão, eles têm alguma mutação específica que dá para fazer uma droga-alvo, né? Você não trata mais todo mundo de forma igual. Se você puxar essa população que é não tabagista, isso sobe ainda mais, chega a quase 40%. Então a gente tem que ter acesso a exames de genômica na peça tumoral biopsiada, né? Para a gente poder definir qual é o melhor tratamento. Porque a coisa vem mudando nos últimos anos de forma brutal. O câncer continua com alta letalidade, não é pelo fato de não ter o conhecimento genômico do câncer e novas drogas. É porque realmente quando se faz o diagnóstico, o câncer já está metastático. Entendi, entendeu? doutor. Então, é uma outra explicação da alta letalidade, né? Agora a gente já está conseguindo ter acesso a remédios que funcionam melhor. Antigamente não tinham esses remédios que funcionavam tão bem. Chegou uma época, na década de 80, um trabalho que demonstrava que você cuidar do paciente em casa, dar oxigênio, tirar a dor, fazer medidas paliativas, tinha o mesmo impacto de você fazer radioquimioterapia num paciente com câncer de pulmão metastático, né? E esse trabalho é um clássico. Hoje em dia isso não pode mais ser feito dessa forma, porque as coisas melhoraram muito. Então você consegue sim dar sobrevidas num paciente mesmo metastático inimagináveis há 10, 20 anos atrás. E esse paciente também, os efeitos colaterais também reduziram muito, né, com esse tipo de tratamento. Os efeitos colaterais, eles acabam se reduzindo só pelo fato de você estar tratando de forma correta. Entendi. Né? Se você tratar de forma incorreta, qualquer coisa vai dar efeito colateral. Não é que o remédio ele passou a ser mais ameno, é porque agora você está dando o remédio correto. Entendi. Então, o doutor, inclusive, comentou sobre isso, já que antes todo mundo era tratado da mesma forma. Foi o doutor que me falou isso uma vez aqui. Ele perguntava para a gente, era pequenas ou grandes células se era adeno ou se era espinocelular e pronto, e por aí vai. Agora a gente sabe que tem que ter exames de genômica, que são coisas bem específicas, procurando-se mutações no DNA daquela pessoa, lembrando que as mutações são adquiridas, não é hereditário isso, você não nasce dos seus pais, não se adquire isso ao longo da vida. Né? Por hábitos? De tabagismo, né? Mas não. Estilo de vida? Esse tipo de mutação que vai ser para alvo molecular são mutações que acontecem ao acaso. Entendi. Né? Não é nem sempre associado ao tabaco, não. É a minoria, nem a alimentação. Igual eu falei, 20%. Entendi. Né? Mas você tem que procurar. Aproveitando esse gancho de estilo de vida, porque eu acredito que falando de câncer, falar de estilo de vida é algo assim importante. Então, a gente precisa sempre reforçar, né? O estilo de vida contribui muito para você desenvolver ou não um câncer, no caso do câncer de pulmão também, né? Sim. Alimentação, exercício físico, aquela mesma... exposição a alguns agentes químicos. Entendi. Também. Hoje, alguns trabalhadores que se expõem, a gente consegue já ter acesso aos EPIs, as máscaras protetoras, né? O que acontece muito é que às vezes o próprio trabalhador não se atenta para a importância da máscara, acaba retirando porque está incomodando. Entendi. Né? A gente vê isso muito em fazenda, na hora da aplicação de defensivos agrícolas, né? Entendi, nós doutor. estamos no estado agrícola, então assim, a gente tem uma população grande que lida com produtos químicos tóxicos, né? Sim. Mas existe a opção de você se proteger. Então, mais um conselho, né? Além do cigarro, não fumar, evitar alimentos industrializados, condimentados, enlatados, né? Tudo que é natural é mais saudável, tudo que é muito processado, o ultraprocessado é mais cancerígeno, é mais perigoso. E dar opção a esse estilo de vida alimentar, a sua saúde pulmonar, optar por ambientes arejados, abertos, né? Fazer suas viagens para a zona rural de vez em quando, respirar um ar fresco, faz bem para a mente, faz bem para a alma.
né? E para aqueles trabalhadores especificamente se protegerem, né? Precisa sair do emprego, mas usar os protetores. Importante que o doutor falou, no caso nós somos um estado agrícola, né, que infelizmente muitos têm esse contato com esses defensivos, com agrotóxicos, os venenos, né, que tem que passar nas plantações. Isso é algo preocupante, doutor. O doutor olhou para mim assim, eu falei... Eu gosto de resumir isso tudo no que os nutricionistas adoram falar. Você tem que encher a sua geladeira na feira, não é no supermercado. Entendi. Então, a sua geladeira é na feira. A questão da alimentação, doutor, é algo assim que eu acredito que, ou eu sei que a indústria alimentícia é poderosa, né? Então, assim, muitas informações não são passadas de forma transparente, mas eu acho que já existe vários estudos mostrando que você precisa realmente tirar alimentos processados, né? Os embutidos, comida de verdade, como o doutor está falando, defumados também e muito mais. Muito mais, né? Mas, enfim, fica longe do cigarro, primeiro ponto. Né? Eu acho que vai do primeiro ao 8º ponto, ficar longe do cigarro. Primeiro é o cigarro. Vai repetindo isso aí. Já está fazendo uma boa parte, né, doutor? Exatamente. Doutor Bruno, eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por nos conceder um pouquinho do seu tempo, passando informação com credibilidade, com segurança, porque poder ter 2 profissionais como vocês aqui é uma honra muito grande. Eu acho que hoje em dia a gente tem muita informação nos veículos de comunicação, na internet, mas informação com segurança, eu reforço isso sempre, não é em todo lugar que a gente encontra. Então a oportunidade que a Oncolog nos dá de ter vocês aqui passando essas informações é muito importante. Então, agradeço muito a sua presença. O prazer é nosso, né, de vir aqui. Quando quiser convidar, a gente sempre... Eu quero toda semana. E, doutor Marcelo, muito obrigada por retornar ao nosso programa nesse mês importante, né? Um mês que a gente faz aí fala um pouco mais, traz essa responsabilidade, busca conscientizar as pessoas em relação a esse cuidado com a saúde, principalmente no caso do Ressalta o Câncer de Pulmão. Então, ter a sua presença aqui nesse mês importante também é muito bom. Eu que agradeço o convite. E agora, já estive aqui uma vez, né? Segunda vez, agora com a presença do Lincoln. É verdade! Já está quase nascendo. Um prazer ainda maior, tá? Doutor, muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.